Maravilha, queridos! Estamos aqui mais uma vez para estudarmos o nosso quarto tema, que é mergulhando na comunhão com Deus. A gente vai falar do maior presente da cruz para nós, que é essa comunhão. Amém? Vamos lá? Amém, amém. Nós já vimos aqui, né, que o pecado, ele nos afasta de Deus, né? Ele nos separa. E com o pecado de Adão, o nosso relacionamento com Deus foi quebrado, né? Os nossos pecados também nos afastam de Deus. E Deus, ele deseja ter comunhão conosco, né? Ele deseja que nós estejamos juntos com ele. Mas como ter comunhão se o pecado nos afasta? Então não tem como. Então quando nós estamos no pecado, longe de Deus, nós perdemos essa condição de nos relacionar com ele, né? Que é um presente maravilhoso, realmente, né? Nós podemos ter esse relacionamento com Deus, comunhão com Deus. E a morte de Jesus na cruz, né? Como nós falamos também, pela fé nos dá primeiro nos perdoa dos nossos pecados, né? Que é maravilhoso. Depois, né, nos dá esse direito da vida eterna, né? E mais do que tudo ainda, melhor do que tudo, restabelece a nossa comunhão com Deus. Nos dá essa condição de nós conversarmos com Deus, né? De nós termos intimidade com Deus. Isso é maravilhoso, né? Sim. Isso é o presente maior que nós podemos receber, né? E mais do que tudo, um relacionamento de filho. Não é um relacionamento de patrão e empregado, não é um relacionamento de um parente, né? Não é um relacionamento nem de um amigo, é de um filho com o pai, né? Que tremendo, né? Que presente maravilhoso Deus dá para nós através de Jesus Cristo, né? Através da nossa fé em Jesus, da nossa entrega, né? Do nosso arrependimento, da nossa entrega, dele ser o nosso Senhor e Salvador. E aqui em Salmo 25:14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Amém. Então, olha que tremendo, né? É para todos a intimidade, não para os que temem. E quando nós tememos o Senhor, que é temer, é honrar o Senhor, é ter Ele como nosso Senhor mesmo, né? Como governo da nossa vida, como aquele que cuida de nós. Então, eu tenho esse temor, eu tenho esse relacionamento com Ele. Aí, o que Ele faz? Ele me faz conhecer essa aliança de amor, né? Ele mostra que Ele tem conosco uma aliança. Ele fala, olha, eu tenho com você uma aliança, né? É uma aliança de amor. E esse é o maior realmente presente, né, que nós podemos receber. E nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Sim. Né? A nossa alma ela tem sede disso. Isso. Né? Eu gosto de dizer que há um buraco dentro do meu coração tão grande que é do tamanho de Deus. Só Deus, só Deus. Só Deus para encaixar. Só Deus perfeito, ele encaixa perfeito. Né? Só Deus. Então, a gente pode conquistar nessa vida. Você pode ser um empresário, uma pessoa de sucesso nos negócios. Você pode ter dinheiro, posses. Né? Você pode realizar seus sonhos. Mas se você não tiver o Senhor na sua vida, vai te faltar tudo. Vai continuar um vazio dentro do seu coração. Né? Eu gosto da ilustração da nossa apostila, que é como se a nossa vida fosse um grande quebra-cabeça, mas tem uma peça central que conecta todas as outras. Essa peça central é Jesus Cristo na nossa vida, sabe? Só que esse relacionamento, essa comunhão com Deus, não tem a ver com apenas frequentar uma igreja, participar dos cultos. Não é só isso. O Senhor está nos chamando para uma vida que vai muito além da doutrina. É uma vida que vai muito além da filosofia, do raciocínio lógico. Não, o culto é importante, a igreja é importante, né? A doutrina é importante, mas Deus quer se relacionar conosco. Ele quer um relacionamento de amor conosco. De amor, é uma vida. Eu amo esse Salmo 42. O salmista diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Né? É interessante essa imagem aqui da corça suspirando, porque ela emite um som. A corça, quando ela está à procura da água, ela emite um som, que é a expressão do anseio dela.
um desejo profundo, é uma necessidade. Então o salmista está fazendo essa comparação. Ele está dizendo, eu tenho necessidade de Deus. Eu não posso viver longe do Senhor. Então não tem a ver apenas com a religião. Entenda, a religião ela tem importância, porque é um conjunto de valores, nós nos reunimos, nós vivemos como comunidade, nós pertencemos a um grupo de pessoas que professam a mesma fé, isso tudo é importante, mas Deus quer mais do que isso. Deus quer uma vida conosco, meus irmãos. É porque senão se torna um fardo essa religião, exato, né? Mas o relacionamento é diferente. É a vida, né? Nós queremos que você viva essa vida. Eu quero ler o texto de João 10, que está aqui na apostila também. Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Linda essas declarações de Jesus, porque eu quero que você imagine a cena das ovelhas seguindo o pastor. Você já viu algum vídeo na internet que mostra isso? É lindo. A ovelha é um animalzinho, você já viu isso? Ela precisa de direção, de direcionamento, porque ela não tem um senso de direção aguçado. Ela precisa da voz, ela precisa do cajado, ela precisa da presença daquele pastor. E assim somos nós em relação a Jesus. O cheiro do pastor, a voz do pastor, o cajado do pastor. E Jesus fez essa linda declaração de amor para nós. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas reconhecem o som da minha voz. Ninguém vai tirar elas das minhas mãos. Esse é lindo, né? Isso é maravilhoso. É lindo mesmo. Então vamos avançar agora para essa comunhão cultivada através da oração. É na oração que é onde nós falamos com o Senhor e falando um pouco sobre esse versículo, Ariel, que você acabou de ler, que nós ouvimos a voz do Senhor muitas vezes através da oração, né? Nós ouvimos a voz do Senhor falando ao nosso coração e é um privilégio tão grande, né? É maravilhoso, é um novo nascimento dentro de um despertar, uma vida nova, né? E assim, aqui no estudo fala sobre um novo universo, né? E eu gostei dessa colocação, né, do irmão que escreveu, falando um novo universo se lhes abrirá. E é isso realmente que acontece, um mundo completamente diferente. E é um mundo maravilhoso porque você toca no sobrenatural, né? Você entende que você vai passar dessa era. Você é eterno e você vai passar, você não vai terminar aqui, né? Porque você é eterno e você vai estar na eternidade com o Criador. E aí, aqui em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, nós somos espirituais e temos, né, o Senhor nos dá o Espírito Santo, que nós já estudamos, que nos conduz, que gera essa sede em nós, né, de Deus, cada vez mais, quando você vai provando desse relacionamento na oração, você vai provando, você vai necessitando de mais, você vai querendo mais, você vai sentindo essa sede, né, de estar na presença de Deus, porque é o lugar onde o Senhor nos chama, né, para estar com Ele. O Senhor, Jesus, Ele disse, né, é importante orarmos juntos, é importante, né, orarmos em comunhão com outros irmãos, mas o Senhor fala do secreto. Sim. De estarmos com Ele em secreto e ali naquele lugar Ele nos recompensará. Gente, não tem nada mais recompensador do que o Senhor transformar as situações de dentro de nós. Né? E você pode aproveitar com o nosso relacionamento, a nossa amizade. Momentos, né? Perdão. Não, pode falar. Através da nossa amizade,
desse relacionamento, dessa conversa com Deus, né? O Espírito Santo muitas vezes intervém e a gente acaba soltando sons até, né, às vezes em adoração, em clamor. A palavra fala de gemidos inexprimíveis, inexplicáveis, né? Que nós liberamos em nossa oração, em intimidade com Deus, clamando. Isso né? é maravilhoso, porque a oração não é a repetição de palavras decoradas. Reza, né? Isso é a reza. Isso. E a palavra até Isso, reprova isso, né? Não sim. useis de vãs repetições. Aham. Então, a oração é essa conversa com o Senhor que é viva. Eu gosto muito de um testemunho de um pastor. Ele contou que uma irmã que enfrentava grandes problemas no seu casamento foi à igreja para falar com o pastor, e então depois de conversarem, eles começaram a orar. Ele disse, vamos orar, né? Então aquela irmã começou a orar e ela orou por um bom tempo, falando muitas coisas, né? Citava o nome do marido e fazia declarações, né? Faz, Deus, faz isso e faz aquilo. E a oração se estendeu até que as palavras acabaram, e quando aquela mulher já não tinha o que falar, eles ficaram em silêncio. E em silêncio aquela mulher começou a chorar. E ela chorou, e chorou, e chorou, e chorou. Então o pastor olhou para ela e disse, irmã, agora você começou a orar. Sua oração começou agora, nesse momento. Sim, Porque sim. é disso, né, que se trata. É um relacionamento, é uma vida. Né? Às vezes é só estar com o Senhor. É como o filho, né, que vai para o pai, muitas vezes ele vai chorando. Então ele fica chorando com o pai, o filho natural, né? O Ariel sabe bem disso, né? Fica chorando ali, não fala, mas fica chorando. Mas é o jeito dele estar relacionando com o pai, falando, ó, tô sofrendo. Exato. A mesma coisa é a oração. A oração Sim. você pode, ali através de um choro, né? De um silêncio, de você tá falando, o pai tá entendendo, né? Então, Verdade. o exemplo do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, não é pra gente ficar repetindo a oração do Pai Nosso, mas mostrar que, por exemplo, Pai Nosso, ele é meu pai, então eu, como filho, eu posso chegar nele do jeito que eu tô e rasgar ali meu coração, né? Aí fala lá, o pão nosso de cada dia, quer dizer, todo dia nós precisamos buscar o papai, Sim. estar com o pai, né? E esse é o modelo bíblico, né, que o Senhor nos dá, né, de oração, de busca como Pai, né, através de Jesus, né, sempre entendendo Jesus, né, porque é Jesus que, pela palavra, nos mostra quem é o Pai, né, sempre, e não tem problema nós, na nossa oração, buscarmos, falarmos com Jesus, porque são os três. Então, né? Mas geralmente o Espírito Santo nos leva a falar com o Pai, né? Às vezes a gente pensa também nessa condição de, eu preciso estar num quarto, isolado. Às vezes no nosso dia a dia, nós podemos aproveitar algumas situações em que nós estamos sozinhos, né? Sim. Eu tenho feito muito isso, sabe? Às vezes quando eu vou dar uma caminhada que dá certo, na caminhada eu estou orando. Sim, né? Às vezes você sim. está ali lavando louça, você está sozinho ali na pia, na cozinha, é ali que você está orando, Sim, né? sim. Então isso é O que é tremendo. importante, né, é a gente entender que o modelo de oração é o seguinte: nós oramos ao Pai por meio do Filho, ou em nome do Filho, sob a influência do Espírito Santo. Sim. É assim que nós oramos. Sim. Né? Agora, nós podemos nos dirigir dizendo Pai, Abba Pai, ou Jesus. Espírito Santo, enfim. Nós vamos orar da mesma forma, né? Agora, nós precisamos ter esse entendimento do que está acontecendo. Nós estamos falando com Deus Pai, em nome do Filho Jesus, sob a influência do Espírito Santo. Então, nós precisamos também rebater ou reprovar qualquer ideia, né, difundida em outras religiões, outras expressões religiosas, de que você possa orar a uma entidade qualquer, a um santo. Sim, né? sim. Então, nós não cremos nisso, não há respaldo bíblico na palavra de Deus para isso. Pelo contrário, nós oramos em nome de Jesus. E o alvo da nossa oração é Deus Pai. Sim. Né? Então, é isso que acontece, e é assim que nós devemos orar, sob a influência do Espírito Santo. Né? Esse texto de Êxodo, capítulo 20, que está na página 36, fala sobre a reprovação de Deus à idolatria, ao culto às imagens, né? Então, nós precisamos combater do nosso coração todo tipo de idolatria. Deixa eu fazer um parênteses aqui.
a respeito da idolatria, né? A Joana falou um pouco disso em uma das outras conversas, mas nós podemos idolatrar até pessoas. Sim, sim. Sabe aquela ideia de que a oração do pastor da igreja é mais forte? E a gente ouve muito isso, né? Pastor, ora por mim. Ora por mim. Irmãos, isso tem importância, tem lugar, né? A palavra ensina imposição de mãos, por exemplo. Os pastores devem fazer orações pelo povo, né? Mas quando um crente coloca a sua expectativa no homem, isso também configura idolatria. A idolatria do mesmo jeito. Sim. Porque a nossa esperança não está nas pessoas, né? Não é porque o fulano pôs a mão na minha cabeça que as coisas serão diferentes. Não. Eu posso colocar toda a minha esperança no Senhor, né? E posso receber oração de um irmão, de um pastor, mas quem opera na minha vida é o Senhor, né? Então, nós combatemos assim toda forma de idolatria, né? 1 Timóteo 2,5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Sim. Cristo Jesus. Amém. Né? Então, Amém. só Cristo Jesus é esse mediador. Não há imagem, não há ídolo, não há santo, né? E não há uma pessoa, né, que possa fazer isso. Só Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa é a palavra mediador ou intercessor, né? Ou intercessor. Há um só intercessor, que é Jesus Cristo. Só Ele pagou o preço, né, para ser esse mediador, esse intercessor. Muito bom. Bom, então aqui há uma instrução para que você separe um tempo no seu dia para você falar com o Senhor, porque se você não se organizar, você pode ser atropelado por uma rotina agitada e pode deixar de viver esse privilégio da comunhão com Deus por meio da oração. Mas agora a gente vai avançar para uma outra forma de comunhão com Deus, através da sua palavra, a leitura da Bíblia. Né? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos então a voz do Senhor. Amém, queridos? Então nós ouvimos Deus por meio da oração, mas também ouvimos ao Senhor por meio da sua palavra. Eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, que diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Então, é exatamente isso. Nós precisamos nos dedicar à palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz, ela transforma a nossa vida. Romanos 15, versículo 4 diz: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, a palavra de Deus, ela é um livro de testemunhos. Deus foi se revelando ao longo da história humana. Então nós lemos na palavra de Deus a história de Deus. Deus vai se revelando. Então isso motiva a nossa fé, isso nos inspira. A palavra de Deus, ela é a nossa principal fonte de alimento e de vida. Um verdadeiro cristão não vive sem esse alimento. Então não viva um dia da sua vida sem pensar a respeito da palavra de Deus, sem refletir, né? E eu gosto de dizer, eu gosto de pensar que não é como quem lê um jornal, né? Quem lê uma revista. Não, ler a palavra de Deus é ler o livro na presença do seu autor. Sim. Você já pensou sobre isso? Que coisa linda, né? Essa apostila aqui mesmo, ela foi escrita pelo pastor Danilo Figueira. Imagina que maravilhoso seria estarmos aqui conversando, nós três, na presença do pastor Danilo, porque ele escreveu cada uma dessas palavras aqui. Ele poderia agregar, né, com muita autoridade a nossa conversa, né? Porque é maravilhoso ler na presença do autor, poder conversar com o autor, né? Isso é possível, né? O pastor Danilo está pertinho de nós aqui. Mas eu estou dando um exemplo para você entender o que significa ler a palavra de Deus. Sim. É ler o livro na presença do autor. Você pode ler e falar com ele instantaneamente. Então ele vai revelando, ele vai explicando a palavra, e essa palavra que é viva vai mudando a nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos ler aqui. Se nós não conhecemos a palavra, nós não conseguimos também avançar na fé. Nós precisamos conhecê-la, né? Porque ela é nosso manual, né?
nosso guia, Sim, né? Então, nós precisamos meditar naquilo que ela fala, né? sim. E mais do que isso, né? Reprogramar nossa vida para poder estar de acordo com ela. Certo. Né? Exatamente. Então, por isso que nós precisamos conhecer a palavra, Conhecer e viver. né? Né? E ouvir Conhecer a palavra, né? Porque ela é a voz de Deus, Sim, né? sim. João 8, 31 a 32, vamos encerrar com esse texto. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade os libertará. Uhum. Né? A gente gosta muito de citar a última parte desse texto, né? Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Amém. Né? Mas o que ele diz antes disso é: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. É. Aí vem a libertação. Né? Aí Sim. vocês vão conhecer a verdade que está na palavra. E essa verdade vai libertar vocês. Então nós precisamos permanecer na palavra firmes, né? Aplicando na nossa vida, obedecendo. Sim. Às vezes alguns, né, não muitos, alguns estão nos ouvindo e falando: mas eu tenho tanta dificuldade, eu acho difícil, eu tenho dificuldade para ler a palavra, né? Então, o que é para ler a palavra e buscar a palavra, nós precisamos nos disciplinar, né? Tem essa questão. Todos nós temos um pouco de dificuldade, o tempo, né, para isso. Sim. Então, nós precisamos aí nos disciplinar, a ter um tempo ali com a palavra, né? Mas você que às vezes está tendo um pouco de dificuldade, é bom começar pelos evangelhos, como Sim. fala, né? Sim. Que são leituras mais fáceis, e depois você lê Salmos, e aí você vai conhecendo toda Sim. a palavra, mas não desanime, Sim, né? mas Persevere. é um método eficaz. Persevere. Evangelho, Salmos, Isso. e o Espírito Santo vai abrindo a nossa mente, né? Vai se tornando Nessas um hábito leituras saudável, mais né? fáceis, e aí você vai também entendendo, Deus vai fazendo a obra ali em nós, né? Na Exato. leitura, através dessas leituras. Um outro conselho que é bom, né, nós compartilharmos com os irmãos, é a importância de participar do GP, porque ali no Sim, GP a isso. palavra está sempre sendo ensinada, né? Compartilhar. Sim, Os sim. estudos são preparados com muito carinho e com um objetivo muito claro de equipar a igreja, né, para esse tempo. Então participe do seu GP, participe da reunião de núcleo dentro do seu GP, que é uma reunião de discipulado. Em todas elas a palavra está sendo pregada e ensinada. Sim. E uma outra recomendação, que é ainda mais importante em termos de futuro, na sua caminhada na fé, aqui na nossa igreja, participe da escola de crescimento. O ano que vem, em breve, nós vamos abrir uma nova turma da escola de crescimento, e ali, como o próprio nome diz, é o ambiente para você crescer na fé, para você se desenvolver como um discípulo Amém. de Cristo, e entenda que não é só para ser um discípulo, mas é para você também se tornar um discipulador, um instrumento, um filho de Deus responsável, que maneja bem a palavra da verdade. Deus quer te usar, viu? Se prepare para isso. Amém. 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 Deus abençoe você, abençoe a sua Abençoe. comunhão com Ele também, através da oração, da palavra. Viva essa nova vida e essa vida em comunhão com o Senhor. Amém.